Começando agora a leitura do livro Haja Luz, do grupo esotérico Ponte para a Liberdade. Boa noite a todos. Estou aqui, eu e a Ana. Vamos fazer a leitura do capítulo 13, tá? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Acompanhem com a gente que essa leitura hoje está muito maravilhosa. A leitura é sobre Sanat Kumara, o Salvador da nossa Terra. Eu não sei se você já ouviu falar de Sanat Kumara, né? Eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia a profundidade que era a história dele. Então, a gente começa agora uma história muito linda, tá bom? Então, vamos lá. Como o planeta Vênus auxiliou a nossa Terra? Os majestosos seres do planeta Vênus, que também pertence a este sistema solar, renunciaram temporariamente ao seu planeta de felicidade e praticamente exilaram-se quando encarnaram na Terra como auxiliares, a fim de acelerar o progresso de seus habitantes aqui na Terra, né? Uma das limitações atuais do nascimento na Terra consiste na perda da consciência de origem, que ocorre a toda recém-chegada emanação de vida. Isso também sucede a um ser de Vênus quando encarna em nosso planeta. Sua alma esquece o passado magnífico, a visão é toldada e até a missão que a aguarda toma-se um tanto confusa em sua mente, ou seja, não importa, até os seres mais elevados de altíssima luz caem aqui no véu do esquecimento, né? Esquece até quem é, né? Então, em sua consciência externa, que a gente já sabe que é a alma, né? Ela desconhece o motivo do exílio, e mesmo que em seu corpo interno arda o fogo divino, somente tem lampejos de recordações e de saudade de seu domicílio celeste, como num sonho. Olha que interessante. Quando essa emanação de vida é devidamente preparada pelos pais no meio familiar, mais tarde, ao crescer, poderá cumprir a sua missão entre as criaturas terrenas e levantar um pouco a ponta do véu que encobre um eventual futuro glorioso. Entretanto, dificilmente encontramos na vida tais seres extraterrenos que, ao depararem com a oportunidade, sentem inflamar-se a chama de seus corações e procuram logo expandir a luz. Eles são os precursores de uma nova era que irá suceder à presente. Do planeta Vênus há um constante derramamento de amor e de beleza, pois a sua missão é ajudar a Terra a transformar o que hoje poderia ser chamado de um grito de desespero em um canto de harmonia e paz. A Terra esteve prestes a desintegrar-se, e por ser salva graças ao amor infinito de um dos maiores regentes do planeta Vênus, o maravilhoso e bem-amado Sanat Kumara. Com a vinda dos retardatários para a nossa maravilhosa Terra, e em consequência de sua obstinada corrupção, foi determinada pelas potências da luz a dissolução desse planeta. A gente já ouviu falar disso, né? Já estudou que vieram os dissidentes de outros planetas para cá, né? A Terra abriu para esses retardatários de outros planetas, tipo Capela, que evoluíram, e aí os retardatários vieram tudo para cá. Então, diz que com a vinda desses retardatários para a nossa maravilhosa Terra, e em consequência de sua obstinada corrupção, ou seja, esses seres corrompidos, eles ampliaram a confusão aqui, né? Foi determinada pelas potências da luz a dissolução desse planeta Terra. Tipo assim, mais ou menos, o chiqueirinho, né? Tá todo mundo ali e parece que não vai dar jeito no negócio, né?
A Terra não compensava o universo da preciosa vibração vital que recebera no início de sua formação. Não emitia luz, nem radiação de qualquer natureza. Era, na verdade, um planeta sombrio. A harmonia da música das esferas encontrava-se de tal maneira prejudicada pelos pensamentos e sentimentos de seus habitantes que os imponentes senhores dos sóis, reunidos em concílio, resolveram dissolver o planeta e reduzi-lo ao informe original de que fora composto. Ou seja, desfaz a forma, voltam os átomos, né, para o universo e vai construir outra coisa, né? Para que pudesse seguir uma nova criação que mantivesse, que manifestasse a vontade de Deus. Pois, conforme a lei da vida, a Terra deveria apresentar uma condição de equilíbrio e de inteligência, ou qualquer forma de aproveitamento. A desintegração da Terra transformaria seus povos em órfãos planetários. Isso é, sem um planeta físico onde pudessem terminar o desenvolvimento. Olha que interessante, né? A gente ia ficar órfãos, né? Do nosso planeta. O bem-amado Sanat Kumara, que participava do concílio, ao saber do projeto de dissolução da Terra, já que o fato de não mais irradiar a luz a impossibilitava de permanecer no sistema solar, ofereceu-se para descer ao globo e extrair da chama de seu próprio coração a luz e o amor necessários à preservação do planeta, até que os humanos aprendessem a irradiá-los suficientemente por si mesmos. Foi pressuposto que esse mistério, o prazo de algum foi pressuposto para esse mistério o prazo de alguns séculos. Entretanto, em consequência da grande rebeldia dos filhos da terra, tornou-se necessário que o bem-amado Sanat Kumara permanecesse aqui no exílio de milhões de anos. Eram centenas de anos. Ele ficou milhões de anos. Não lhe era possível retornar a seu planeta de origem, enquanto a humanidade, ou pelo menos parte dela, não estivesse em condições de emitir luz e amor, que seriam propagados livremente, ou até que ele houvesse preparado outro ser para ocupar o seu posto. Olha que desafio. Que situação! Meu Deus! A lei cósmica determina quando um indivíduo se oferece livremente para desempenhar qualquer missão, ele não poderá ser liberado do compromisso enquanto a tarefa não for cumprida, ou enquanto outra emanação de vida não estiver preparada e em condições de assumir responsabilidade do cargo. Aqui não tem posto vazio, né? No universo é assim, ó. Você assumiu, você vai até o fim. Ou você arranja um substituto aí que tenha condições. Não existem palavras que possam descrever o imenso amor demonstrado por esses maravilhosos seres e sua admirável constância ao permanecer neste planeta sem luz durante uma infinidade de séculos. Imaginem. Um dos mestres ascensionados, auxiliares deste grande ser, referindo-se a ele, disse: até mesmo aos mestres, é difícil compreender a sua paciência infinita e o seu amor desmedido. No entanto, Sanat Kumara, lançando o olhar sobre o gênero humano adormecido, viu que até os poderosos representantes da luz preferiam aliar-se da situação da mísera terra, acorrentada, enquanto ele empenhava-se para emitir o máximo de luz a fim de mantê-la viva e assim salvar a pátria desta humanidade. Olha,
Os outros lá davam um somebody love, né? Deixa quieto, deixa quieto essa terra aí, meu. Esse mundo é um pequeno globo giratório que, em nossa galáxia, representa apenas uma partícula minúscula de pó. É tão insignificante que a falta de sua cintilação, caso ele fosse extinto, não seria notada diante do esplendor do nosso sistema solar. Mesmo assim, esse pequeníssimo globo representa o lar planetário para 10 bilhões de emanações de vida que só poderão obter mestria se a Terra, berço desta humanidade, continuar a existir. Olha o amor. Muito lindo, né? O próprio Sanat Kumara relata há muito, muito tempo como vos expressais nas narrativas. Fui convidado a participar de um concílio, juntamente com todos os representantes dos sóis do universo. Eu era o único representante do planeta Vênus. Ó Vênus, planeta de luz, minha bem-amada pátria. Mal posso pronunciar o teu nome, tamanha é a saudade que se aposta do meu peito quando penso em ti. Nesse concílio, foi resolvido libertar a substância primordial que formou a Terra e deixar que ela se dissolvesse, voltando ao informe original, uma vez que não mais irradiava harmonia nem luz. Ao retornar ao meu planeta, Vênus, fiquei meditando constantemente sobre os milhares de emanações de vida que seriam condenados à orfandade planetária se aquele decreto fosse executado. Como nos momentos de maior importância surgem as pequenas coisas, assim aconteceu a mim quando Vênus, meu complemento divino e bem-amada de meu coração, encontrava-se em nosso jardim. Mostrava-me ela o contorno de uma nuvem beijada pelo sol, enquanto flutuava suavemente no céu. Ainda ouço o murmúrio das águas que brotavam do coração da fonte, soando como música e precipitando-se sobre as pétalas dos lírios. Olha que poético. Lembro-me ainda hoje de quantas fibras eram tecidas as minhas sandálias. Tantas vezes eu as contei enquanto procurava encontrar uma solução. Não era meu intuito revelar ainda a Vênus que eu estava pensando em servir voluntariamente à Terra. Foi quando Vênus disse: porque, naturalmente, os meus pensamentos e sentimentos não lhe podiam ficar ocultos. Por que não vais para a Terra? Se o teu desejo é salvá-la através de teu sacrifício? Como vos poderia descrever o grande alívio que senti ao ouvir estas palavras amáveis? Quando um ser ama o outro mais que a própria vida, representa um enorme sacrifício sofrer uma separação de centenas de anos, mesmo que isso signifique a liberdade de muitos e, por conseguinte, um grande serviço cósmico. Assim que cheguei, dirigi meu olhar à chama divina de cada emanação de vida, onde estava estampado o modelo perfeito, e senti que valia a pena acelerar o seu desenvolvimento através de muito amor, paciência e luz. Regressei a Vênus e participei a minha bem-amada o que resolvera. Em seguida, apresentei-me ao concílio constituído por governadores planetários. Sem exceção, todos mostravam-se dispostos a vir e preparar a terra para a minha chegada. Olha que legal. Do grupo foram escolhidos 30 almas, cujos nomes estarão gravados em meu coração por toda a eternidade. Trabalharam construindo Shambhala para minha permanência durante 1000 anos. No meio tempo, a notícia propagou-se no espaço interestelar e de outras estrelas e sistemas vieram embaixadores da luz e mensageiros para dar assistência aos nossos projetos. Enfim, foram escolhidos 9.000 seres, dos quais 3.000 aceitaram a encarnação humana.
E igual número optou pelo reino da natureza, isto é, servir no reino dévico, e ainda 3.000 no reino angélico. Então, 9.000 se dividiram. 3.000 humanos, 3.000 dévico, 3.000 angélico. Precisava de ajuda mesmo, né? Dois, 3.000 seres que se prontificaram a servir na forma humana como protetores espirituais da Terra, 3.000, né? 1.000 alcançaram a completa liberdade ascensionando. Olha, dos 3.000 que vieram, 1.000 ascensionaram já. Os restantes, 2.000, foram escolhidos por Serafis Bey, e o santo ser crístico de cada um deles aceitou assumir a proteção da terra e suas consequências. Finalmente, quando Shambhala foi ultimada e a hora cósmica soou, preparei-me para a despedida de meu povo e de minha pátria, e o belo planeta Vênus, e livremente parti para um exílio de inumeráveis séculos ou talvez milênios. Olha que interessante, esses seres vieram preparar o ambiente para ele vir de tanta luz que ele tinha. Eles construíram Shambhala, que é esse lugar de luz, para que ele pudesse vir. Olha que incrível, né? A estrela, meu símbolo espiritual, ergueu-se sobre o planeta Vênus. E os povos perceberam que um acontecimento muito importante estava prestes a acontecer. Olhando atentamente a Terra, avistei os pontinhos de luz dos 30 seres que me esperavam. E considerei um prenúncio agradável esse contato com o mundo onde dali por diante eu deveria ficar. As 30 emanações de vidas que vieram de Vênus, né? Então, de Vênus veio ele mais 30 e depois mais 9.000 de outros Ah, lugares. até onde eu entendi, esses 30 vieram primeiro, né? Todos Antes eles dele. vieram primeiro. O Para reino construir. dévico, o humano e o angelical e esses 30 seres luminosos de Vênus, né? As 30 emanações de vida que vieram de Vênus. Entre os filhos abençoados do planeta Vênus que voluntariamente anteciparam sua vinda à Terra para acelerar a construção de uma residência apropriada ao Senhor do mundo, o bem-amado Sanat Kumara, encontravam-se no primeiro grupo 30 emanações de vidas que se apresentaram aos senhores do karma universal e foram aceitas como precursores pelo grande Kumara. Esses 30 seres aceitaram livremente a limitação kármica do nascimento humano. Então, olha só que interessante, né? Não necessariamente essa coisa de encarnar aqui é expiação, né? Aqui mostra que muitos seres de luz vêm por uma missão para trazer luz. Então, essa coisa de é um planeta de expiação, todo mundo aqui está pagando karma. Não, tem gente que veio voluntariamente, seres, né, de altíssima luz para auxiliar, né? Então, muito lindo isso, né? Muda tudo, Sim. né? Muda É, tudo. e já é um entendimento que eu tenho já há algum tempo, né? Essa questão do. Sim. Porque as pessoas têm a tendência de colocar todo mundo numa caixinha só, né? E não é. Existem vários tipos de almas, né? Vários tipos Várias. de encarnação, vários motivos, né? Sim, Vários viemos propósitos, de possíveis vários lugares, né? Do universo. vários Não lugares, vários necessariamente propósitos, né? é, não necessariamente de capela, de Órion, né? Os anjos caídos, não necessariamente. Muita Interessante gente. isso, né? Bem Muito legal. interessante, né? Fato que não era previsto para apenas um ou dois períodos de vidas, mas para. Calma aí. Esses 30 seres aceitaram livremente a limitação kármica do nascimento humano. Fato que não era previsto para apenas um ou dois períodos de vidas, mas para um tempo indeterminado de duração, talvez de milhares de anos. Eles foram conduzidos à atmosfera superior da Terra
e permaneceram na oitava de luz sob a amável e cuidadosa hospitalidade do Senhor do segundo raio, até que o tempo e as condições propícias para as primeiras encarnações tivessem chegado. Eles tinham que é, reduzir, né, esse tamanho, essa grandiosidade de luz para poder como equalizar mais ou menos e entrar na É um processo de densificação, né? densificação, exatamente, né? Todos possuíam uma vibração elevadíssima e eram tão puros, olha, e perfeitos como a própria natureza. Difícil foi encontrar pais que proporcionassem corpos perfeitos para esses seres delicados. Olha só, porque estava tudo muito corrompido, né? Os construtores que a gente vê aquele filme de Enoch, a gente entende mais ou menos que deve ter sido bem naquele contexto histórico, né? Depois eu vou pesquisar quanto tempo foi que aconteceu aquilo, porque aquele filme de Enoch, ele reflete exatamente depois que vieram. Ah, não, aquele foi a queda dos anjos, né? Não foi vinda de planetas retardatários, não. Não, foram os anjos Foram a que. queda dos anjos, é. Tem que ver depois, porque aqui Sanat Kumara vem, no livro vai falar, é mais ou menos 18 milhões de anos atrás. Talvez seja até antes, né? É Os que, cons- na verdade, lembrando aqui da história de Enoque, os anjos, na verdade, eles não foram anjos caídos, né? Eles vieram como guardiões. Só que eles se corromperam com a densidade da Terra. Aí a questão do ego, né? Aquela aí foi a reviravolta toda. Não foi isso? Acho que foi isso. Então, aquele do Enoque, o que me pareceu é que eles descumpriram a lei, eles saíram do. Eles eram guardiões e eles vieram fazer. Se misturar com a raça humana, que eles não podiam, né? Tanto É é o poder, que. né, que subiu na É, cabeça. é assim, ele foi aquele anjo, considerou que podia transgredir a regra, né? As regras, mas no plano espiritual, no reino angélico, né, nas esferas superiores, é considerado assim, se você transgredir as leis espirituais, você cai de nível, né? Você cai de nível, né? Então, até aqui mesmo, né? Se a gente transgride as leis espirituais do amor, e tal, a gente decai, né? Então, eu entendi que foi isso. Eles transgrediu, tanto é que o anjo lá, ele que chamou uns 200, né? Não quis cair sozinho, né? Ele falou, ó, se eu cair, Eu vou me dar mal, mas não vou sozinho. eu acho que ele pensou assim, ah, não, eu vou com 200 aí, depois eu consigo me redimir. Eles não vão, os seres mais elevados não vão abrir mão de 200 anjos. Pois é, não é bem assim, né? Só que não. Tem um negócio que não é ninguém que condena ninguém, é a vibração que impede, né? É a vibração. Você tem um carro 1000, você vai tentar subir uma montanha que você precisa de um 2.0, você não sobe, né? Então, mais ou menos isso, né? Exato. Os construtores de forma escolhiam, entre os habitantes da Terra, as melhores emanações de vida e convidavam-nas a comparecer perante o Conselho Kármico para um exame prévio de suas qualidades e dignidade imprescindíveis em alguém que fosse servir de veículo para os visitantes cósmicos. Em caso afirmativo, eram aceitas. 12 filhos da terra apresentaram as condições exigidas. Então, foi providenciado o encontro entre os futuros pais, com a finalidade de realizarem o matrimônio e assim ser proporcionado àquelas almas o nascimento aqui na terra. Cada casal concebeu 5 filhos. Essas emanações de vida representaram
A mão da providência divina e seus descendentes prepararam a vinda do Senhor do amor. Olha que interessante. Durante 900 anos, todos eles procuraram descobrir a origem de sua existência divina e recordar-se os votos que haviam feito e seu provável destino. Caíram no esquecimento, né? Assim como os filhos da terra, também eles foram atingidos pelo véu de Maia, que lhes encobriu a lembrança de suas vidas do planeta de procedência, no planeta de procedência. Paulatinamente surgiu a cidade da ponte, edificada com a substância original da terra. Em sua construção foram empregados melhores mármores, joias preciosas e ouro puríssimo. Dos 4 pontos cardeais da terra abençoada e reconhecida, foram trazidas mais belas flores e árvores frutíferas viçosas, como um tributo de gratidão a esses peregrinos. Enquanto esses seres atuavam na câmara oculta de seus corações, mantinham diante dos olhos a visão da vinda do seu Senhor. Os inumeráveis fluxos e refluxos das marés sucediam-se sem que ficassem concluídas colunas da ponte de mármore que emergiam das águas azuis do lago, a fim de ligarem o continente à Ilha Branca. Isso aconteceu muitos séculos antes de aproximar-se a hora da vinda do Senhor Sanat Kumara. Vários séculos ali construindo, hein? Antes de aparecer no firmamento a estrela polar de Lemúria, inúmeros descendentes dos venusianos, apesar de terem suas consciências nubladas, perceberam que a grande hora havia chegado. Abandonaram então agradecidos invólucros carnais já gastos, ressurgindo mais espiritualizados em novos corpos infantis. Então, interessante, né? Já estavam desgastados, mas tipo assim, agora a gente vai começar a trabalhar junto com ele. Então, com o transcorrer dos séculos, enquanto uma geração sucedia a outra, olha, aqui foram 900 séculos, né? Meu, será que um corpo durou 900 séculos? 900 anos? Vai saber, né? Tava um pouquinho desgastado. Só um pouquinho, só um bocadinho. Melhor Com trocar. Contras, não tinha química, né? Não tinha corante, não tinha contaminação, durava uns 900 anos, né? Com o transcorrer dos séculos, enquanto uma geração sucedia a outra, iam sendo transmitidos conhecimentos relativos a essa misteriosa estrela, que, sendo um símbolo, anunciaria o grande acontecimento em função do qual eles trabalharam abnegada e ininterruptamente. Tudo estava preparado quando a estrela alcançou o zênite e Sanat Kumara, acompanhado de seu séquito, chegou e fixou residência na Terra. Olha que coisa, né? A construção de Shambhala. Amados discípulos, observai como era desinteressado o amor daquelas 30 emanações de vida que se propuseram a abandonar o planeta natal, onde só existiam felicidade, harmonia e perfeição. Para aceitar, olha, muito amor, né? Para aceitar uma encarnação através de mães terrenas, crescer nessa atmosfera de vibração densa, junto a seres tão profundamente mergulhados em trevas a ponto de a lei cósmica, diante de tal quadro, preferir a dissolução do planeta. Os venezianos aceitaram todo e qualquer sacrifício a fim de preparar uma moradia adequada ao seu bem-amado senhor Sanat Kumara quando descesse à terra. Foi por amor a Sanat Kumara, né? Então, Sanat Kumara, por amor à humanidade da terra, decidiu vir. E esses seres de luz, por amor a Sanat Kumara, vieram antes para preparar. Que coisa linda, né?
A cidade de Shambhala originalmente fora erguida com grande esplendor. A cidade de Shambhala originalmente fora erguida com grande esplendor no planeta Vênus, e suas maravilhas excediam a capacidade humana de descrição. Em um dos mais belos palácios morava a lindíssima Vênus, a bem-amada de Sanat Kumara, juntamente com a bem-amada Meta e os outros Kumaras. Desse palácio, Vênus dirigia as atividades religiosas de sua estrela. Os 30 seres que encarnaram na Terra tiveram de impregnar as consciências e corpos etéricos com essa imagem de Shambhala. Então, lá se preparando para poder trazer o modelo, né? Para criar aqui uma Shambhala, né? Após terem nascido dos corpos densos de suas mães terrenas e despertado como criancinhas, eles apresentaram características raciais e karmas nacionais. Mais tarde foram ainda envolvidos pelo véu do esquecimento. Entretanto, ao atingirem a idade adulta, foi necessário que ativassem a intuição para que pudessem recordar o projeto daquela cidade. Empolgados pelo mesmo interesse, iniciaram a obra, tendo primeiramente escolhido o lugar adequado para a construção da cidade maravilhosa, destinado a ser a pátria provisória do seu senhor. A próxima etapa consistiu em arranjar o material a ser empregado e tendo então no espírito uma visão fiel da obra. Olha, dar-lhe dar-lhe forma, executando manualmente os trabalhos em mármore e pedra. Pensa, numa época tão primitiva, eles tinham a ideia, né? E, e tinham aqueles palácios suntuosos, né? Tudo com o conhecimento que trouxeram, né? Não tinha escola que diz, né? Incrível, né? As suas atividades, isso explica, né? Esses seres que vêm e trazem tanta tecnologia, que lembram e acessam, né? Porque não é criação própria, né? É É um acesso. conhecimento. Acessa, lembra de um país evoluído, de um planeta evoluído, acessa e traz, né? Incrível isso, né? As suas atividades não eram diferentes das que exerceis hoje, amados discípulos. Não era visível o vai-vem dos seres angélicos da glória celestiais. Apenas uma coisa era exigida: manter sempre presente no espírito dos construtores da cidade a visualização da obra em andamento. Então, eles tinham que manter presente aqui. Aquela terra a oeste da Ásia, escolhida para a edificação da cidade de Shambhala, é hoje um vasto deserto, conhecido pelo nome de Deserto de Gobi. Mas, naquela época, era um grande lago em cujo centro existia uma ilha verdejante e encantadora, denominada Ilha Branca. Nesse local foi construída Shambhala para durar por tempo indeterminado. Lá na Ásia, né, que a gente chegou a dar uma olhada, né? Nem sempre os arquitetos daquela metrópole nasceram nas imediações de Gobi. Alguns atravessaram mares e continentes impulsionados por uma força magnética que acreditavam ser um sonho. Interessante, né? Atraiu a todos que tinham que trabalhar. E na esperança de encontrar outros corações harmoniosos e com afinidades espirituais. Entretanto, depois sentiam-se ali como estranhos por serem de raças e famílias diferentes, mas intimamente irmanados no mesmo ideal. Assim, na crença comum e unindo as suas forças, assumiram a execução da enorme tarefa. Muitas vezes foram assaltados por hordas de vândalos desenfreados, já existiam. Muitas vezes foram assaltados por hordas de vândalos desenfreados
que, descendo as colinas, arrasaram as obras, apesar de suas muralhas e fortificações, destruindo os futuros templos que estavam sendo erguidos com extremo cuidado e dedicação. Devastavam plantações, abatendo árvores frondosas e calcando aos pés as flores e arbustos que ladeavam as ruas belas e amplas, exterminando totalmente a vida, inclusive a dos que trabalhavam abnegadamente com maior carinho para materializar o plano secular da visualizada Shambhala. Ah, por que Esses será que o planeta ia ser destruído, né? Desintegrado. Não sabe por quê. Eles assaltavam na construção do templo, meu Deus. Na construção do templo, eles iam lá, detonava tudo. É, Misericórdia. olha, ainda matavam as pessoas. Todos labutavam, sofrendo com o decorrer do tempo, visto que pesava sobre eles um prazo predeterminado. Além disso, a lei cósmica não permitia que houvesse na Terra desperdício de energia do que resultava ser urgentemente necessária a vinda de Sanat Kumara. Estivesse ou não tudo preparado para sua chegada, apesar de tudo, a cidade foi concluída. Imagina, né? Porque a atmosfera era tão densa que o planeta não conseguia produzir sua própria energia, né? Lembra que ela tem a escala de Kardashev, né? Que o Demis Viana sempre fala que um planeta de nível um nessa escala, ele precisa produzir a sua própria energia, né? O planeta Terra ainda não estava, né? Vai entrar agora no nível um. Imagina, então ele Nós devia estar estamos menos no. 10, né? Pois é, nós estamos agora no zero. Então, ou seja, ele Imagina. estava consumindo energia de outros planetas, né? Meu Deus. A chegada de Sanat Kumara. Chegou finalmente a hora decisiva da iniciação da Terra. A natureza e parte seleta da humanidade estavam preparadas. No firmamento, a estrela polar de Lemúria anunciava a vinda do majestoso Senhor Sanat, com mais 3 Kumaras. Ele despediu-se da bem-amada Vênus, de seu povo e de seu planeta. Elevou-se então na atmosfera, acompanhado por sua corte de anjos e mestres. Da aura de Vênus ergueu-se a enorme estrela de 5 pontas que ficou pairando sobre aquele globo. Os venezianos tinham conhecimento das atividades cósmicas do excelso Kumara, e seus corações estavam concentrados na estrela naquela hora máxima. Pois já planeta desenvolvido, né? O povo até entende o que que é um ser indo migrar para um outro. O povo entende, né? Pois já havia sido anunciado o que a aparição desse aço significava e assim aguardavam o acontecimento, né? Vagarosa e majestosamente elevavam-se os imponentes Kumaras, seguidos pela corte e derramando suas bênçãos sobre o planeta Vênus. A estrela afastava-se e os senhores do amor dirigiam-se à aura da Terra. Todos os habitantes de Vênus posternaram-se, cantando um hino de amor maravilhoso, envolvendo no manto do amor sagrado as formas que desapareciam no firmamento, que se tingiu de tristeza pela despedida. Olha só que lindo, né? Quando se aproximaram da terra escura, que girava sobre seu eixo, foram avistados pelos 30 construtores da cidade da Ilha Branca. Estes emocionadíssimos caíram de joelho, felizes e agradecidos por terem terminado no tempo exato o magnífico templo destinado a receber o venerável santo. Os Kumaras desceram com dignidade e garbo, e nesse instante elevou-se no alto do templo a chama da Trindade. Assim começou o longo trabalho do Senhor do mundo para ativar nos corações humanos a luz espiritual.
a chama trina, que manteria suas vidas. O primeiro dos Kumaras acendeu a chama azul, o segundo, a chama dourada, e o terceiro, a chama rosa, os três Kumaras que vieram com ele, né? Naquele momento sagrado para a humanidade, Sanat Kumara penetrou na chama tríplice, unindo as três chamas em um único foco de luz no coração de cada emanação de vida pertencente à evolução da Terra. Tal acontecimento que poderia ser comparado à ação de um fole gigantesco animando o fogo crístico no coração de toda pessoa. Foi o primeiro passo para a salvação da humanidade. Sanat Kumara continua ainda hoje concedendo essa identidade libertadora às emanações de vida vinculadas ao nosso globo. Quando os abençoados pés de Sanat Kumara tocaram a terra durante aquele transcendente e glorioso acontecimento, o planeta foi envolvido por uma imensa aura rosada. E nessa ocasião, todos sentiram em seus corações eflúvios de consolo, paz e esperança. Também as flores murchas, olha, reavivaram o viço de suas corolas e pétalas, e ouviu-se novamente o gorjeio dos pássaros. Devia estar devastada, né? Meu Deus. As crianças puseram-se a brincar alegremente, divertindo-se com o entusiasmo de que se constituía essa misteriosa e invisível vibração etérica que penetrava na atmosfera da Terra. Somente o sabiam os 30 seres que aguardavam seu Senhor. A causa dessa alegria generalizada era a presença do esperado e bem-amado Sanat Kumara. Eu acho que eu vou parar aqui já, né? Deixa eu ver aqui. Tá Nossa, acabando. passou tão rápido. Mas tá, vou terminar aqui antes de entrar no outro capítulo, vou terminar. Naquela ocasião, ambos discípulos, calma aí, naquela ocasião, amados discípulos, chegou na terra a era da ação de graças, pois a chama projetou-se ritmicamente de Shambhala, a partir do dia em que os 30 seres venezianos ajoelharam-se cheios de amor e devotamento para agradecer a vinda do Senhor, e sua forma aumentava toda vez que as emanações de vida agradeciam os benefícios recebidos. Foi assim como narramos que chegaram o bem-amado Sanat Kumara e sua comitiva para permanecer na Terra não somente alguns séculos, porém milhões de anos, simplesmente ligados e impulsionados pelo amor. Quando vós e a humanidade, ah, amados discípulos, estiverem ascensionados e usardes o manto da imortalidade como seres divinamente livres e resplandecentes de luz, então compreendereis que tudo isso só foi possível porque Sanat Kumara possuía muita fé na luz e na vida, e fez pelos seres humanos o que cada um deveria ter feito há éons, o que cada um de nós, né, dos humanos daqui deveria ter feito. Se ele não houvesse realizado esta obra de amor, toda a evolução teria passado pela segunda morte e não mais terias uma consciência individual. O planeta Terra ia sumir do mapa, né? Refletir. Pagais vossa vida quando servis a Ele, aos mestres ascensionados e à humanidade. Pagais vossa imortalidade durante todos os éons de vosso desenvolvimento. Se o vosso ser foi mantido, é a Ele unicamente que deveis ser agradecidos, bem como quando contemplais o nascer do sol, a flor que vos dá o perfume, o seu perfume, e cada amigo ou ser amado que aquece os vossos corações. Se vos alegrais na vida, considerai que ela é um presente de sua paciência, de seu trabalho e de seu amor, um presente de quem assumiu por vós a responsabilidade perante a vida eterna e divina. Como que tem
tão grande relevância assim, quase ninguém sabe disso, né? Incrível, eu estava pensando exatamente isso. Eu falei, como que a gente não sabe disso, né? Se é o Senhor, foi o primeiro Senhor do mundo, né? O que veio. Lembra muito a história, né, de Jesus Cristo como Salvador, né? Só que antes, né? É, e o Bem que me antes. chamou mais atenção é ele ter trazido a chama trina, né? Que se fala tanto até do próprio Jesus. Jesus veio muito tempo depois dele e ele veio trazendo também, né? Então, você sabe que eu ainda não consegui. Depois ele fala de Jesus, tá? Mas parece que Jesus é um desses seres que veio com ele. Um dos Kumaras. Ou dos Kumaras ou dos construtores. Ah, interessante saber isso, hein? Muito interessante. Mas ainda tô. Agora, Aham. o que é interessante também deixar claro, né? Essa questão do Jesus o Cristo, né? Porque a chama trina, né? Já estava aqui na Terra antes de Jesus vir, Então, né? porque a chama trina, ela é a classificação, quando a gente desenvolve ela, é a consciência crística nossa, né? Então, se a gente equilibrar ela e fazer ela desenvolver, ou seja, a gente vai nas nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas atitudes vão ser amorosas, né? Porque nós estamos atuando não por um impulso egóico, mas através da consciência crística. Então, quando Jesus é chamado de Cristo, ele foi chamado de Cristo por estudiosos, pelos essênios, que sabiam o que era a manifestação de uma consciência crística. Ele já tinha, né? Porque Eles já tinham conhecimento disso. Tanto é que você viu sim, que desses 3.000 que vieram, humanos, 1.000 já ascensionaram. Então, assim, esse conhecimento de seres ascensionados hum, nas, nos essênios, nos grupos, né, de conhecimento, eles sabiam o que significava isso, né? Essa sabedoria foi passada para alguns grupos, né? Então, quando chamam Jesus de o Cristo, é porque eles identificavam que ele estava operando no modo crístico. é no modo cristalino. É nessa consciência crística, entendeu? Que todos nós temos o potencial, a ascensão é que a gente alcance a consciência crística para que a gente se torne ascensionado. Ou seja, quando a gente tem a consciência amorosa crística, sobrepujando o ego está a serviço da consciência crística amorosa, entendeu? Não é mais não somos mais guiados pelo ego, né? Somos guiados pela consciência crística, Crística, sim. né? Essa é a evolução, né? Essa é a nossa ascensão, sim, a ascensão da nossa alma, né? No grau de evolução, né? Então, para concluir aqui, ó, Sanat Kumara todos os que vieram com ele são chamados de senhores da chama da imortalidade, porque ele trouxe de Vênus parte dessa chama, que até então era desconhecida na Terra, a imortalidade era desconhecida e a introduziu em Shambhala, por ocasião de sua chegada, e que foi sendo fortificada ao longo de milhões de anos. A chama irradiava na atmosfera da Terra e na consciência de seus habitantes a vibração do tema musical daquele planeta superior.
O objetivo da chama é gerar centros de luz em cada habitante da Terra. E a finalidade da presença de Sanat Kumara aqui foi transformar todo ser humano digno num portador de luz. Olha que lindo. Demais. Aí a gente continua no próximo. É bem legal a história de Sanat Kumara. Fiquei assim, apaixonada, né? Não é apaixonante? Nossa, muito. E legal esse trabalho que eu faço junto com o Henrique Gasparetto, às quartas-feiras, o Servir Planetário, com a egrégora dos Kumaras. Olha, é verdade. Eu já ouvi ele falando. Egrégoras dos Kumaras. E assim, ele tinha falado muito um tempo atrás quem são os Kumaras, mas longe, longe de aprofundar nesse nível. Muito legal, Você muito vê, bom é bem saber. interessante que quando a gente vai estudando e aprofundando, quando você vê a citação ou a conexão, é outra, como que eu diria? Tem um outro significado, né? Aquilo tem um significado diferente, você se conecta. Por isso que essa evolução, ela é acompanhada do entendimento, do estudo, do conhecimento, porque senão fica só nomes que não fazem sentido, não tem significado, não tem poder, né? Olha o poder disso. Quando falar Sanat Kumara, agora você fala, ó, Sanat Kumara, né? Sanat Kumara, é verdade, os Kumaras, é uma egrégora, né? Lindo, né? Muito legal. Até esse trabalho às quartas-feiras já mudou para mim, né? Já teve um outro, já vai Vai ter ter um. outra coisa agora. Eu vou até É, participar lá para dar uma olhada, né? Para ver, porque é muito lindo. E é lindo demais. Então, eu não vou antecipar o próximo, a continuação, mas é lindo, é lindo. É assim, você, apaixonante. você Hum. ainda tem o PDF dele? Eu devo ter sim, eu te mando. É, porque foi até o Júnior que postou, não foi? O PDF. Gostou, Eu gostou. não sei o que que aconteceu, eu fui tentar abrir, não consegui. Não, eu Se tenho aqui você, no meu, eu te mando você sim. manda para mim? Mando, mando, mando. Já é o último capítulo, aí acaba assim, é lindo demais. E aí depois a gente, só para deixar bem curiosa, né, ó, logo depois, tá tudo grifado essa parte aqui. Aí depois ele entra em Buda e entra em Jesus, Oh, muito porque legal. Vai ser muito porque bom. lembra que ele só poderia voltar para Vênus quando tivesse substituto? O Então, substituto dele foi Buda. foi. E depois Jesus. Então, não, o Senhor do mundo é o Buda, tá? Mas Aham. Jesus assumiu, então era assim, era o Sanat Kumara, o Maitreya, que era um dos auxiliares, e Buda era o instrutor do mundo, né? Aí o Buda subiu a diretor, o Maitreya subiu um cargo, que Maitreya era o instrutor do mundo, e Jesus assumiu o instrutor do mundo junto com um outro, que eu não lembro quem. Pô, que Então, tipo legal. assim, é, Muito bom. subiu a hierarquia, aí Sanat Kumara pode ir para a amada Vol- Vênus dele. Voltar para Vênus. Muito bom. Muito Muito bom. legal, né? Então é Maravilha. isso, então é isso. Agora vamos encerrar, né? Agora, por que valeu a pena essa leitura de hoje, Ana? Ah! Ai, ai. Nossa, maravilha, né? Ter o conhecimento, o ressignificado é fantástico, é É fantástico. maravilhoso, né? Então, eu já E tinha ouvido essa questão do amor, né? do amor Porque incondicional, né? você não consegue imaginar, né? Um amor dessa magnitude, né? Então, quando a gente vê esse.
grandioso amor, e aí a gente vai ter o link de Jesus com esse grupo, aí você entende o amor de Jesus de vir aqui materializar e passar por tudo, porque assim, ele veio de uns Kumara, com certeza. Ele veio dali, Nossa, me agora a gente, arrepiei. Dá para agora a arrepiar gente, todinho. agora eu tô, lembra que eu te falei que eu queria entender mais de Jesus e essas coisas vieram se revelando e ele vem dessa história. Agora eu não sei quem era ele ali naquele, em que grupo que ele estava. Se ele estava nos 30, se ele estava nos 3.000 almas humanas, das 3.000 almas humanas de outros planetas, eu acho que não. Mas tem os 30 que vieram de Vênus, né? E elevados de Vênus, e teve mais os três Kumaras que vieram com ele. Com ele. Então, ou seja, eu não sei de onde que está ali Jesus, mas, bem, então a origem dele provavelmente vem é de Vênus. Vamos ver se não fecha, ó. Samat Kumara, mais três. Buda, Maitreya e Jesus. Faz sentido. Que estão na escala, né? Que É, estão na né? escala ali. Faz sentido, né? Ia ser muito interessante se fechasse assim. Você vê como é que a mente racional da gente tem que fazer sentido algumas coisas, né? Impressionante. Agora você vê, né? É um conhecimento tão rico, né? Assim, da fraternidade branca, né? E quando eu estou olhando aqueles estudos daquela escola que eu te passei, né, que é da Rosa Cruz, eles Rosa estudam nesse Cruz. nível. Estou estudando algumas coisas, eles têm capaz de eu entrar nessa escola para aprofundar, que eles têm uma abordagem muito profunda, né? Muito profunda e faz um link com tudo isso aqui, né? Verdade. Então, Verdade. assim, eu não encontro, ainda não havia encontrado, porque eu vejo muitas pessoas falando de fraternidade branca, mas ficam muito na questão mais mística, sabe? E, e é muito profundo, se você tem lógica, se você bate com as outras linhas de estudo, né? Mas aí é aquela coisa, né? Vem sempre uma onda para dar uma contaminada, então direciona para o misticismo, aí fica aquela coisa, né? Sem profundidade, aí as pessoas desacreditam, né? Então, mas é isso, né? E Muito bom. foi muito bom estar aqui hoje com você, então eu agradeço. Quero, quero encerrar essa leitura deixando um convite, né, para todo mundo que assiste, para que está buscando, né, a compreensão da sua origem divina, como se conectar, né, lembrando que todos nós caímos no véu do esquecimento, né? E a gente precisa fazer aquele esforço para se conectar. E através da intuição nós somos guiados, né? Lembrando ali, os construtores de Shambhala foi por intuição, eles se juntaram, né? Então é a vibração, é a frequência. Então, Forma uma é, egrégora, né? forma a egrégora. Então, é por esse caminho que a gente vai cumprindo aquele plano de alma e invocando, né? Eu, logo depois que a gente terminar isso, eu já vou deixar aqui sugestões, né? Depois que terminar essa parte dos Kumaras, eu vou trazer. Uma explicação melhor sobre toda essa parte da escala de conexão dos corpos, né, do eu sou, do eu superior. É muito interessante a gente entender isso, porque até nas nossas invocações fica muito mais fácil a gente entender o que está acontecendo na nossa dinâmica. Quando a gente invoca, quando a gente fala o eu sou, o que significa isso, né? Então é muito interessante. Aí a gente fica cada vez mais consciente, fazendo as coisas saindo da repetição, que mesmo sem a gente entender, funciona.
Mas a gente entendendo é muito mais poderoso, né? Tendo a Com compreensão é certeza. muito mais poderoso, estar consciente do que a gente está fazendo, né? Então é isso, né? Então, uma boa noite, gratidão a você, Ana, que estava aqui comigo, e gratidão a todo mundo que vai ouvir essa, essa gravação, desejando aí que todos nós continuemos, né, no nosso caminho de evolução de alma, né? E agradecendo a Sanat Kumara e todos os seres de luz que vieram aqui, né, resgatar esse planeta. É muito lindo, né? Que bom. Não ficamos órfãos de planeta. Ó, Quer muito deixar bom. alguma mensagem, Ana? Não, é isso. Você falou, assina embaixo. Muita gratidão.